Você tem se perguntado por que comigo? Você fica indignado pensando por que eu estou passando por isso? Por que fulano fez tal coisa para mim? Por que ciclano me envolveu nessa situação? Por que Deus colocou isso na minha vida? Se você está com esses questionamentos, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender qual o motivo dessas coisas. Meu nome é Caterine Rieira, eu sou uma profissional da ajuda e eu ajudo pessoas a se tornarem as melhores versões de si mesmo. Eu vou contar uma historinha para você. Um monge e um discípulo estavam fazendo uma viagem. Escureceu, a noite caiu, escureceu e eles precisavam repousar em algum lugar. Eles viram um casebre muito humilde, muito simples, mas era a única coisa que tinha na estrada. E eles bateram na porta daquela casa humilde e um senhor abriu a porta e eles disseram que eles estavam de passagem e que eles não tinham onde dormir. E com toda a humildade, aquele homem abriu a porta para eles, dividiu com eles, era o homem, a mulher e 2 filhos. A mulher colocou mais água na sopa, né, aquela história de mais água no feijão. Dividiu com eles o pouco que eles tinham, a casa era muito humilde mesmo, bem simples. E o homem falou assim: olha, eu não tenho onde deixar vocês dormirem aqui dentro de casa, mas eu tenho um estábulo lá atrás, eu vou arrumar bonitinho para vocês, uma caminha de palha, e vocês podem pousar a noite lá. E aí foi o discípulo novinho, um rapaz de uns 20 anos, e o mestre foram dormir no estábulo. Quando eles estavam indo, o mestre notou que a única coisa que eles tinham era uma vaquinha. E o homem tinha comentado durante o jantar que toda a subsistência daquela família vinha daquela vaquinha. Então, o que ele fazia? Ele pegava o leite da vaca e aquele pouco leite que aquela vaca dava, já era uma vaca que já estava meio velha, aquele pouco leite o homem ia na cidade e trocava esse leite por comida, por milho, por arroz, por grãos, e ficava com um pouco do leite. Esse pouco de leite ele fazia um queijinho, um leitinho e ele vendia o queijo também. Então, assim, todo o sustento daquelas 4 famílias era daquela vaca, e era tudo muito escasso, muito pouco. Enfim, estava lá o mestre dormindo lá, né? Foram deitar no estábulo e o mestre falou assim para o discípulo dele: agora que está todo mundo dormindo, você vai lá, você pega aquela vaca e você vai jogar a vaca do penhasco. Aí o discípulo falou assim: pelo amor de Deus, mestre, tudo que essa família tem é a vaca. A gente vai tirar isso deles, eles vão morrer de fome. É a subsistência deles. O discípulo falou assim: vai e joga a vaca do precipício. E aí rolou uma discussão e o mestre falou: olha, se você quer realmente aprender, faça o que eu estou falando, porque um dia você vai entender por quê. E aí o discípulo foi lá e jogou a vaca. No dia seguinte eles recolheram as coisas deles e foram embora. Passaram-se anos, alguns anos, e esse discípulo se tornou um monge e um dia ele estava refazendo esse caminho por um outro motivo e lembrou, estava passando lá em frente, lembrou do dia da história da vaca, bateu lá na porta. Não era mais uma casa humilde. Era uma bela porta, uma bela casa, uma bela propriedade. Ele olhou em volta, tinha galinha, tinha carneiro, tinha porco, tinha plantação de soja. Ele achou bem estranho. Ele bateu na porta, abriu o mesmo homem. Os filhos um pouco maior, a mulher estava lá, eles com um sorriso enorme. E aí convidaram ele para entrar para tomar um café e ele perguntou, falou assim: nossa, da última vez que eu vim aqui vocês estavam numa situação tão difícil, né? E aí o homem falou assim: pois é, você não sabe o que aconteceu.
Aquele dia que vocês pousaram aqui, no dia seguinte, quando a gente acordou, que a gente foi pegar nossa vaquinha para tirar leite, a gente não encontrou a nossa vaquinha. Ela tinha sumido. A gente perdeu a nossa vaca. E aí, por um momento, eu fiquei desesperado, mas eu tinha que resolver. Eu não podia deixar minha família em uma situação difícil. E aí eu tinha uns grãozinhos de milho guardado no armário, eu plantei esse grãozinho de milho. E aí eu também tinha umas galinhas que ficavam lá no pureiro, que eu nem lembrava delas. Na verdade eram só 2. E aí eu comecei a cuidar mais das galinhas, elas começaram a me dar ovo, e eu comecei a trocar os ovos, aí eu comprei mais umas sementes, aí eu plantei um pouco de milho, e aí eu plantei um pouco de arroz. E aí quando eu fui ver, eu tinha uma plantação diversificada, e aí eu comprei um casal de porco, o porco foi se reproduzindo, e a gente foi melhorando de vida. Sabe, se eu tivesse com aquela vaquinha, eu não estaria onde eu estou hoje, porque eu ia continuar tirando leite daquela vaquinha. O que essa história tem para ensinar para a gente? A coisa mais importante que você vai aprender na sua vida. Tudo vem para o bem. Guarda esta frase. Tudo vem para o bem. Alguém sempre vai empurrar a nossa vaquinha. Ou na nossa vida particular, ou por algum problema de saúde, ou uma puxada de tapete no trabalho. Alguém sempre empurra a nossa vaquinha. Qual é o segredo de quando isso acontece? Sair do lugar de vítima, se colocar na posição de adulto, tomar a rédea das suas vidas, arregaçar as mangas e começar de novo. E você vai ver, depois de um tempo, que aquilo que aparentemente era uma coisa ruim, ela veio para cooperar para o seu bem. Quando a gente está na situação, quando isso acontece com a gente, eu já passei por isso algumas vezes, então assim, vou até falar, quando aconteceu comigo, da história da vaquinha, como eu conheço essa história há muitos anos, eu li num livro há muitos anos, quando aconteceu comigo, eu pensei, nossa, jogaram minha vaquinha. Foi o que eu pensei. Falei, jogaram minha vaquinha no precipício. O que eu vou fazer agora? Isso me deu força de eu me reerguer em meses. Porque se eu não conhecesse essa história, eu teria ficado no fundo do poço, chorando, no lugar de vítima. Então guarda essa história e entenda que tudo vem para o bem. Só para dar mais uma passada aqui, se a gente se colocar como seres espirituais, em que a gente vai desenvolvendo funções um na vida do outro, e como se fosse uma máquina, uma engrenagem, o outro, que é o nosso algoz, no fundo, ele é só um veículo do nosso crescimento. Porque assim, para a gente crescer, a gente tem que passar por determinadas coisas. E às vezes uma puxada de tapete, uma vaquinha no precipício faz parte do nosso crescimento. Para a gente pular um degrau, para a gente dar um salto quântico. Quando a gente entende de uma visão macro, quando a gente entende esse tipo de dificuldade numa visão macro, a gente começa a olhar para o outro não como um algoz, mas sim como um facilitador, alguém que por amor se prestou a fazer aquele papel para que a gente pudesse evoluir. Então, eu quero deixar para você essa dica. Sempre que alguma coisa aparentemente ruim acontecer com você, não importa o que seja, bateu o carro, furou os 4 pneus na estrada, foi mandado embora, o marido traiu, a mulher foi embora de casa, não importa. Guarda essa pergunta. Quando isso acontecer, você pensa assim, bom, se tudo coopera para o bem, se tudo vem para o bem, o que eu tenho que aprender aqui? O que está certo sobre isso que está acontecendo aqui que eu preciso perceber para passar para o próximo passo? Guarda essa lição
Eu espero que ela seja útil para você. Eu espero que você empregue isso no seu dia a dia. Tudo vem para o bem. Tudo vem para o bem. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Namastê.